Há muita religião vivida hoje que você não sabe se é igreja ou se é uma bolsa de valores, ou se é um mercadão. É uma bagunça, é uma babúrdia, é uma gritaria. E as pessoas acham que isso tudo está engrandecendo o nome de Deus. Percebam que o altar de Baal era exatamente assim. Eles clamavam, eles gritavam em altas vozes. Não bastasse isso, eles se lancetavam, se retalhavam com facas. Não bastasse o sentimentalismo, havia também uma expressão física de dor, como que se isso promovesse um êxtase. Se você pegar o princípio desse altar de Baal e você trouxer para os dias em que nós vivemos, você vai encontrar muita igreja em que Deus não é o Senhor, mas Baal está comandando a adoração. É a igreja que é baseada no sentimentalismo. Vale mais se o seu coração bate mais rápido ou mais fraco. Não seguia pela palavra, seguia pela emoção. Mais do que isso, o verso 29 diz que eles profetizaram. Há muita igreja por aí que hoje vive o mistério. Pessoas que querem trazer para dentro da igreja uma espécie de ocultismo. A profecia se tornou basicamente isso. E se você for olhar o que diz aqui, o verso 29, basicamente eles gastaram 3 horas fazendo esse culto. Era um culto que não terminava mais, de forte emoção. Acontece que nesse culto não havia fogo. Era um altar vazio. O segundo altar, o altar do Senhor, verso 30. Diz aqui o verso 30 que Elias convidou o povo para se chegar a ele. E diz aqui o verso 30, e todo o povo se chegou a ele. E uma coisa aconteceu. Primeira ação do altar do Senhor. Elias restaurou o altar do Senhor. Qual é a primeira característica do altar de Deus, queridos? Restauração. A igreja que não produz restauração, queridos, a igreja que não leva a restauração é uma igreja que não é conduzida por Cristo. O primeiro foco tem que ser ajudar o ser humano no seu contexto de pecado, de fraqueza, no seu contexto de destruição, a encontrar o caminho de volta para o Pai, a encontrar um elo com aquilo que está acima e além de nós. A verdadeira religião, queridos, baseada na palavra de Deus, ela ajuda a restaurar brechas que o pecado abriu. Ela ajuda o pecador a entender que a vida do pecado não é normal, não é natural. Ela precisa ser superada, ela precisa ser deixada para trás. Essa restauração é necessária no contexto da adoração verdadeira. Não bastasse isso. Verso 32. Diz assim, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Mais do que restauração, a verdadeira adoração precisa trazer edificação. O coração não deve transbordar de emoção, mas ele deve transbordar do poder da palavra de Deus. Isso é edificação. Você ouve, você entende, você aceita e você vive uma nova realidade. Edificação em Cristo. Última característica do altar do Senhor. O verso 36. Da metade para o final do verso diz assim: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. A terceira característica do altar do Senhor, queridos. Está aqui. Igreja que não prega a palavra é tudo menos um lugar onde Deus está. Pode ser no máximo um circo de Soleil. Muito espetáculo, muita luz, pouco poder, pouca palavra. O centro do altar de Deus, a pedra fundamental, está aqui, a palavra do Senhor. Qual é o problema do mundo que nós vivemos? As pessoas se afastaram da palavra. Você quer ver por que um casamento termina? Sabe por quê? Quando não há tempo para a palavra de Deus entre o casal. Quer saber por que um filho se apostata e abandona?
Porque os pais não ensinaram os filhos a irem à palavra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor é extraordinária. Ela é a razão pela qual as coisas acontecem. As coisas que precisamos, as coisas que sonhamos, as coisas que buscamos, elas não vêm na minha ótica, na minha vontade, no meu tempo, mas de acordo com a palavra de Deus, todas as coisas são feitas para a honra e glória do Senhor. Agora o que me preocupa, queridos, é que se eu volto no Apocalipse 13, o que o Apocalipse me diz, que nos últimos tempos, o fogo ia cair no altar errado. Então deixa eu te dizer uma última coisa. Não procure a autentificação, procure a revelação. Não procure emocionalismo barato, procure conhecimento pleno. Hoje Deus está querendo te abrir os olhos para que você entenda que os dias em que você e eu vivemos são dias complexos, porque a era do fogo é uma era onde as coisas que parecem ser são mais importantes do que aquelas que de fato são. Você tem uma jornada em um território encantado, onde os ouvidos estão fechados e os olhos encobertos. Onde não há sabedoria, onde não há edificação, onde não há restauração. Mas você pode se levantar hoje e dizer: na minha vida, o fogo é outro. O que me conduz é alguém que está acima de todas as coisas. Eu avanço pelo poder da palavra. E não por qualquer outra coisa vazia, ou menor, ou pequena que possa existir. Era o ano de 1971. Um avião estava saindo da Flórida, nos Estados Unidos. Mais de 140 pessoas, entre tripulantes e passageiros. E alguns minutos depois de ele ter decolado, ele caiu. A princípio, sem nenhuma explicação. Depois de algum tempo, eles conseguiram localizar a caixa preta. E a conversa entre piloto e copiloto revelou uma coisa estarrecedora. Quando o avião decolou, antes de atingir velocidade de cruzeiro, uma luz de emergência acendeu no painel. O piloto e o copiloto ficaram tão preocupados em resolver aquele problema da emergência que literalmente eles se esqueceram de colocar o avião voando. Enquanto tentavam resolver um problema, o avião voou direto para a destruição, para a morte. Tem muitas pessoas que se impressionam com luzes de emergência, de perigo, e concentram toda a sua atenção assim: olha, o mundo está acabando, olha as famílias, olha como é que está a moral das pessoas. E começa a olhar para o pastor, começa a olhar para a igreja, e começa a ver que está tudo aparentemente perdido, e elas começam a tremer dizendo: não há salvação, não há o que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, não olhe para o problema, olhe para aquele que resolve todos os problemas. Olhe para Cristo, olhe para aquele que tem poder para fazer o impossível acontecer, ainda que seja tido loucura no discernimento comum das pessoas. Não olhe para as luzes de emergência. Não olhe para os altares que são incandescentes, mas são banhados pelo pecado. Olhe para aquele que pode mudar a sua história. E Ele pode fazer isso hoje. Ele pode fazer isso agora. Eu queria, antes de terminar minha mensagem, dar uma oportunidade a você de renovar o seu compromisso com Deus, buscar restauração, edificação, buscar proximidade com a palavra do Senhor. Alguém hoje que queria dizer assim: Senhor, eu preciso renovar a minha vida contigo. Eu não posso ir para os desafios da semana desacompanhado do teu poder, da tua graça. Alguém que gostaria hoje de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, e gostaria de vir aqui pertinho, se levantar para a gente orar aqui juntos, eu e você, para que Deus nos dê essa graça,
essa bênção hoje a alguém? Se você quiser, pode levantar e vir aqui mais perto. Esse Deus extraordinário, poderoso, Ele está aqui, Ele está aí com você na sua casa, Ele está em todos os lugares. Esse Deus, Ele é capaz de tomar a nossa frágil mão, quando os nossos pés vacilam, em meio aos penhascos desse mundo. Ele pode nos conduzir seguramente, quando tudo parece nos levar a uma direção de incerteza, de escuridão. Deus sabe dos seus desafios. Deus sabe o que atormenta o seu coração e alma. Mas hoje, o seu compromisso com Ele supera qualquer coisa. Você se tornará inabalável no Senhor, porque os seus pés estão colocados sobre aquilo que não falha. Palavra do Senhor. Você não está aqui por causa de um homem, por causa de uma placa de igreja. Você está aqui por causa daquele que não falha. Aquele que tudo pode. Inclusive, pode fazer tudo acontecer do nada. Quero orar com você. Ó Pai, aqui está um pequeno exército, que hoje vem à tua presença renovar o seu compromisso contigo. Todos nós temos desafios emocionais e espirituais. Desafios que muitas vezes nos fazem sangrar. Nós choramos lágrimas de sangue, Pai. A angústia toma conta do coração, porque parece que as nossas forças não serão suficientes diante dos problemas que nós temos adiante de nós. Se o mundo vive hoje uma estranha era do fogo, de ilusão, de encantamento, nós hoje estamos aqui buscando restauração, edificação e quebrantamento. Nós não podemos voltar para a nossa vida da mesma forma. Precisamos do teu poder, da tua graça. E te pedimos agora, edifica, Senhor, o nosso lar. Edifica o nosso coração, restaura a nossa fé. Que a sua palavra seja o centro da nossa história. Assim nós oramos, em nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.